O que você faria se tivesse um carro de mais de R$1,5 milhão e de repente esse carro simplesmente virasse lata retorcida e fosse parar no ferro velho? E como seria o futebol hoje em dia se o acidente que Cristiano Ronaldo sofreu quando tinha apenas 24 anos tivesse impedido ele de jogar? Entenda toda essa história no episódio de hoje aqui do Tal Falso 9. Se você teve a oportunidade de ver o Cristiano Ronaldo no seu auge, seja no Real Madrid ou lá na Juventus da Itália, é porque felizmente ele sobreviveu a um grave acidente de trânsito lá na Inglaterra, que teve apenas danos materiais, enquanto ainda era um jovem e aventureiro jogador do Manchester United, do Alex Ferguson. Só que o que aconteceu depois de 4 anos do acidente é ainda mais curioso. Mas não se preocupe, eu vou te contar tudo isso. Mas antes eu vou te mostrar o que aconteceu de fato naquela rodovia. Por isso, já deixa o like por aqui e também te convido a se inscrever aqui no Tal Falso 9. É rápido, de graça e você me ajuda a continuar a contar histórias sobre o nosso tão amado futebol. Manchester, Inglaterra. O ano era 2009, ano da perda do rei do pop, o Michael Jackson, e também o ano da Copa das Confederações. Faltava apenas um ano para a Copa do Mundo, que aconteceria na África do Sul, a Copa do Mundo das Vuvuzelas. E essa seria a Copa do Mundo para o Cristiano Ronaldo. Afinal, o jovem jogador, que estava com apenas 24 anos na época, estava em um crescimento absurdo na carreira. Inclusive, ele provavelmente ainda não fazia ideia, mas faltava pouco tempo para ele ser transferido para o todo-poderoso Real Madrid. Só que tudo isso, todos esses fatos que mudariam a carreira dele para sempre, estavam sob um risco enorme. O risco de sofrer um acidente de trânsito que poderia mudar todo esse destino. O inverno em Manchester estava no seu auge naquela manhã. Era 8 de janeiro de 2009. Cristiano Ronaldo dirigia sua Ferrari 599 GTB Fiorano F1 pelas elegantes e lisas pistas de Manchester. O destino era o treino do Manchester United, que estava marcado para acontecer dali a poucos minutos. O caminho estava tranquilo. Nada de muito diferente chamava a atenção de CR7 naquela manhã na rodovia. Afinal, provavelmente ele fazia aquele caminho todo santo dia para ir e voltar dos treinos. Talvez ele já estivesse até mesmo dirigindo no piloto automático. Só que é justamente aí que mora o perigo. Naquele momento, algumas coisas aconteceram. A primeira delas é que Cristiano Ronaldo não estava a fim de dirigir assim tão devagar. O motor da sua Ferrari estava pedindo um pouco mais de aceleração frente ao trânsito que estava fluindo. Na sua frente tinha um túnel e foi lá que tudo aconteceu. Esse túnel é muito conhecido em Manchester, pois fica em uma das áreas mais populares da região. O túnel, que passa por debaixo de uma das pistas do aeroporto de Manchester, é um lugar muito movimentado. Afinal, é uma pista que recebe muito tráfego de carros que vêm e vão do aeroporto. Turistas de todos os lugares do mundo chegam por ali para conhecer a Grande Mancha. Só que nada disso, na verdade, iria atrapalhar a direção de CR7 naquele dia. O carro de mais de R$1,5 milhão convertidos para a cotação do euro de hoje deu uma leve derrapada em uma das curvas daquele túnel. E aí, algumas coisas poderiam ter acontecido. Primeiro, o desespero de estar em alta velocidade e sentir o carro derrapando. Segundo, entrar em um lugar escuro depois de vir de um lugar extremamente claro. Afinal, é muito comum você ter uma cegueira temporária depois que sai de um lugar iluminado e entra em um lugar escuro. Ao fazer a curva com todas essas condições, Cristiano Ronaldo teve mais um problema: o excesso de brilho que vinha da saída do túnel. Mais uma vez, CR7 estava com uma cegueira temporária e agora não tinha mais jeito. Todas essas infelizes combinações resultaram em uma batida fortíssima da Ferrari em uma das muretas do túnel. Aos 24 anos de idade, Cristiano Ronaldo tinha acabado de sofrer um grave acidente. Segundo uma testemunha que estava no local e presenciou o momento do acidente, a roda dianteira esquerda caiu fora. Porém, apesar do choque violento contra o muro e o estado destruído da Ferrari, essa mesma testemunha viu o CR7 saindo de dentro do carro. Ele estava aparentemente assustado pelo que tinha acabado de acontecer e pelo estado que o seu carro ficou, Mas estava absolutamente ileso e bem, não sofreu nenhum tipo de fratura, nada. O futuro robozão não havia se machucado. Apesar da alta velocidade, Cristiano conseguiu de alguma forma perceber que tinha perdido o controle da Ferrari.
Ele pisou no freio antes de se chocar contra a mureta. Isso fez com que um acidente ainda mais grave fosse evitado. Afinal, a freada reduziu muito a força da batida. E somando isso, a segurança que a Ferrari proporciona para os seus ocupantes, ali estava a CR7, aparentemente sem nenhum arranhão. Além da preocupação com o estado de ferro velho que ficou a sua Ferrari, agora ele tinha uma outra preocupação: chegar a tempo no treino do Manchester United. Isso parece piada, mas não é. O CR7 realmente foi treinar naquela quinta-feira do dia 8 de janeiro de 2009, mesmo dia do seu acidente. E talvez isso só aconteceu por um motivo. Logo atrás dele, naquela rodovia, também indo para o treino, estava o seu amigo e companheiro de time, o goleiro Van der Sar. Talvez, depois de chamar o guincho e se acertar com as autoridades locais, CR7 pegou uma caroninha com o Van der Sar para chegar a tempo no treino de Sir Alex Ferguson. E lembra que eu te falei que a história do que aconteceu com a Ferrari depois do acidente é ainda mais curiosa? Pois é, olha só, a Ferrari que CR7 dirigia no dia do acidente em 2009 foi parar no ferro velho na França. Até aí tudo bem, né? Bom, depois de ficar por mais de 4 anos parado e sem conserto, alguém teve a brilhante ideia de leiloar o carro destruído no eBay. E se você acha que tem louco pra tudo, bom, você tem razão, porque tem mesmo. O lance inicial para arrematar o pedaço de metal retorcido era de 50 mil euros. Só que alguém estava realmente disposto a ter essa Ferrari destruída em casa e 3 dias antes de encerrar o leilão, um cidadão ofereceu a bagatela de 10 milhões de euros para ficar com o carro. E ele ganhou o leilão. Resumindo, a Ferrari de CR7, que custou 1,5 milhão de reais nova, foi vendida por mais de 60 milhões de reais destruída. Bom, isso que é fazer negócio, né? Entre aqui no canal, faça uma maratona de vídeos de futebol e se inscreva para fazer parte do time do Tal Falso 9. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.